a palestrar porque eu falei que ia dar só 5 pessoas e ele estava nervoso. Então já dá para ver já como é que está a coisa. Brincadeiras à parte. Bom, o objetivo de hoje é a gente falar sobre automatização e comportamentos do usuário, né? Como automatizar o comportamento do usuário e por que automatizar comportamentos do usuário. Então a gente vai dizer a importância, os benefícios, também alguns problemas, né, que podem ocorrer, e é uma coisa informal aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que deixar bem claro aqui é que nem eu nem o Stuart somos especialistas no assunto referente a testes, tá? A gente gosta muito, o Stuart, ele é do que ele vai falar um pouco, mas a gente gosta muito e a gente está utilizando lá na solução que a gente está desenvolvendo, ok? Bom, quem somos? Fiquem tranquilo, se vocês errarem meu nome, podem me chamar de Stephanie, tá? Não sei bem ainda porque ganhei esse nome, mas tá, fiquem tranquilo, tá? Mas meu nome é Stephanie Henrique, tá? Ali está o meu site, eu publico alguns posts também, tá? Sobre .NET, eu gosto muito da plataforma .NET, então eu publico alguns posts. Tá o meu Twitter ali, sou MCP, MCTS, essas certificações, sou MTAG também, igual o Marius falou, ok? E aí galera, boa noite. Eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer ao Henrique também, né, que resumidamente me encheu o saco, vamos dizer a verdade, para estar aqui. Bom, meu nome é Stuart, né? Antes que alguém pergunte, não tem nada a ver com o Stuart Little, tá? Meu nome veio bem antes do filme. Meu pai gostava desse nome e ele falou que quando nascesse o filho ele ia querer colocar esse nome e aí eu nasci e sou eu agora que estou aqui com o nome de Stuart. Aí sobre a carreira profissional, hoje eu trabalho como analista de testes na DB1, é uma empresa de Maringá que está prestando serviço para uma empresa aqui de Campo Grande. Quase 10 anos de experiência na área, a maior parte desse tempo dedicado à qualidade de software. Então, tipo, de tudo um pouco eu já fiz, escrever cenário de teste, testar automatizado, testar manual, validação de requisito, tudo isso a gente já fez um pouco na vida, durante esses 9 anos. Já tive um pouco de experiência também com análise de negócio, mas assim, é uma área que eu não gostei muito. E aí a gente vai começar a nossa palestra agora. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, você compraria um produto sem teste? Vamos fazer melhor a pergunta. Dado 2 produtos similares, um sem teste, outro com teste, você sabendo disso, qual que você compraria? Produto sem teste ou com teste? Mesmo preço, produto similar, obviamente que marcas diferentes. Eu acho que sabendo que um produto não tem teste, dificilmente alguém compraria, né? Dado que é preço similar, né? Por que isso? Imagina você comprando um PlayStation, chegando em casa e você descobre que o PlayStation, por exemplo, só pode instalar um jogo por vez. Então toda vez que eu quiser instalar um outro jogo, eu tenho que desinstalar o anterior e instalar um novo. Apesar que isso estava no requisito lá, mas não foi testado e deu pau. Tá? Então são coisas que acontecem hoje em dia, que queira ou não, o teste ele é muito importante para você qualificar aquele produto, né? Então, em cima disso, a gente pode dizer que toda vez que um produto tem um teste, né, e aquele teste passa, o teste ele está relacionado com a qualidade de um produto. Imagina que eu tenho um determinado produto que eu fui lá, testei ele, fez vários testes e passou no teste. Significa o quê? Significa que todas aquelas propriedades daqueles produtos foram aceitas, foram bem definidas, foram testadas, então invariavelmente eu tenho a qualidade desse produto, entendeu? Eu estou dizendo que esse produto ele vai funcionar muito bem. Claro, acontece, mas eu fiz todos os testes que eu deveria fazer. Agora a gente vai perguntar aqui, né? Eu acho que a maior parte das pessoas aqui conhece o Onix, por exemplo, que é um carro da Chevrolet. Alguém aqui tem Onix?
Alguém? Não? Ninguém? Que bom, né? Ninguém vai querer me bater depois. Bom, então nós temos aqui uma reportagem da 4 Rodas, né, que é uma reportagem sobre um teste de colisão feito no Onix, onde mais ou menos eles fazem esses testes a 50 km por hora e o Onix ganhou nota 0 nesse teste. Isso comprova de que ele não teve um teste efetivo assim, para estar na rua, alguma coisa do tipo. E a Chevrolet, em resposta a esse teste, né, ela disse que o Onix cumpriu os requisitos mínimos exigidos, né, que foi logo na mudança, onde o carro agora no Brasil precisa ter airbag e ABS, né, de fábrica, todos eles. Então, claramente, assim, eles não estão muito preocupados com a segurança, eles estão preocupados em atender os requisitos. Então, em contrapartida disso, a gente tem, por exemplo, carros da mesma faixa de preço, como o Up da Volkswagen, sem querer fazer propaganda aqui, mas que ele tem 5 estrelas no mesmo teste. E eles são carros que competem na mesma categoria de preço. Como um carro tem 5 estrelas num teste, compete com outro que tem 0 e eles estão na mesma categoria de preço, sabe? Isso quer dizer pra gente que nem sempre a qualidade, às vezes as pessoas se confundem e acham que qualidade está ligada diretamente ao valor final do produto, que porque você vai ter mais qualidade, você vai ter que gastar mais para entregar um produto. E isso não é verdade, a gente pode comprovar com isso que isso não é verdade. Então, a gente pode sim entregar um produto com qualidade gastando, tendo um custo final próximo de outro produto que ninguém testou. Nisso responde um pouco a pergunta no começo quando eu fiz, né? Você compraria um produto sabendo que está sem teste, né? O que eu quero dizer? Às vezes só testar de qualquer forma não adianta. Então a Chevrolet ela deixou bem claro que testou o airbag, testou o freio ABS e está ok. Já a Volks, dando exemplo desse Volks, que teve 5 de nota, né? Eles não testaram só isso, eles testaram além. Então, aqui prova que teste por teste não adianta, você tem que ter testes que qualificam o seu produto, tá bom? Bom, aqui a gente tem, não sei se todo mundo conhece a história, mas ele ficou conhecido como o IF mais caro da história. Em 68, se eu não me engano, a NASA tentou lançar um foguete e esse foguete, depois de 5 segundos, ele tomou um outro rumo e aí explodiu. Mas pelo que eu estava procurando, foi um erro de cálculo, foi um if lá, e aí o que deve ter acontecido, né? O dev, como é mala, eu sou dev, né? Às vezes você está lá de peito cheio lá e fala, foda-se, isso daqui vai funcionar, deploy em produção, e aí o deploy pegou fogo. Acho que foi 32 milhões na época, tomando a cotação atual daria quase 500 milhões de reais, tudo isso porque alguém não fez testes e mandou ir para a produção. Então, quem trabalha nessa área, né, já há algum tempo, já deve ter vivenciado alguma experiência parecida com essa, onde a gente tem um deploy, a gente precisa lançar uma feature nova, uma alteração que teoricamente é simples, alguém fala para você assim, isso aí não precisa testar, vamos subir assim mesmo, entendeu? E aí aquilo no final acabou gerando um prejuízo grande para a empresa, às vezes até financeiro, no caso de problemas de transações financeiras para operadoras de cartão de crédito ou algo do tipo, um e-commerce, ou às vezes um problema de tempo mesmo, que é dinheiro, né? Então, transtorno, reclamações de call center, pessoas que querem usar o sistema, às vezes lá na ponta o usuário está precisando usar o sistema, um sistema de autorização médica, alguma coisa do tipo, então você precisa usar o sistema está indisponível. Pensa no transtorno que isso vai gerar, porque a gente simplesmente pulou uma fase importante, que é testar o deploy antes de liberar, achando que a alteração seria simples e não impactaria em nada no sistema. E aí a gente acaba cometendo um erro grave. Bom, beleza. A gente falou alguns problemas que podem acontecer com a falta de teste, né? Ou com testes que não levam a nada, tá? Mas aí vem a pergunta, né? Qual que é melhor? Testes manuais ou automatizados?
Primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte: se você não tem nenhum tipo de teste da sua aplicação, nós estamos aqui falando agora sobre software, se você não tem nenhum tipo de teste, pelo menos que alguém teste de forma manual. Isso é óbvio, né? Não vamos deixar de testar só porque a gente ainda não consegue automatizar. Mas muita gente tem essa dúvida: pô, mas vale a pena teste automatizado? Será que isso compensa o meu produto? O meu produto nem é tão caro assim, será que compensa algo assim, né? E aí nós temos alguns problemas com testes manuais. Eu não sei se é bem claro isso para todo mundo, tá? Vocês podem até me responder, mas por exemplo, testadores viciam. Eu, enquanto dev, quando eu estou lançando uma feature nova, antes de mandar isso para o tester, pelo menos eu tenho que testar o que eu estou fazendo, pelo menos isso, né? O Juliano ali que está filmando, ele não gosta muito de testar, mas ele é dev também. Mas aí o que acontece? Eu, enquanto dev, eu testo só aquilo que é de fluxo caminho feliz, digamos. Os cenários alternativos é muito difícil a gente testar, sabe por quê? Porque primeiro que a gente faz a feature e dá pau, aí a gente testa, dá pau de novo, aí a gente testa, dá pau, aí mais umas 300 vezes passa, aí a gente fala, balandra, manda pro tester. Não é assim? Os caminhos alternativos a gente quase nunca testa. Então ali está a primeira coisa: testadores viciam, tá? Eu falo que eu sou um tester viciado, porque todo dev tem que ser um tester também. Testadores acordam de mau humor às vezes. Olhando para a cara do Stuart, ele está de mau humor todos os dias, né? Não é uma cara muito bonita, mas como pessoas, muitas vezes a menina perdeu o namorado, o cara tem conta para pagar, todo mundo tem um mau humor. Eu não estou falando de teste, eu estou falando de pessoas. Então, o que acontece? A taxa de bug só aumenta naquele dia, filho. Pode pegar o teste que tiver bravo naquele dia, cara, nem dá bom dia para ele. Porque só de você dar bom dia já é um bug no backlog. Não é verdade? Eu tenho um conselho: se a testadora for menina, compra chocolate. Compra chocolate que a taxa de bug diminui. Estou falando sério. Bom, tá rindo ali porque é verdade, viu? A terceira coisa é o pior para mim. Por que é o pior? Porque os dois primeiros são pessoas, é humano. Qualquer um acontece isso. Agora, o terceiro não é humano. O terceiro é geral. Testes manuais são muito lentos, né? O que acontece? Toda vez que você lança uma feature, você tem que testar todo o sistema. E aí, você lança uma outra feature, você também tem que testar todo o sistema. Então, é muito lento. Eu já trabalhei numa empresa onde eu podia, de manhã cedo, liberar uma feature, tá? Eu e os outros devs. Eu podia ir para casa, tomar banho, e depois de 4 horas eu voltava, o pessoal ainda estava testando. E muitas vezes encontrava bugs que nem eram da feature atual, era de outras features passadas. Entendeu? Então isso acontece demais. Mas por quê? Porque os testes são lentos, são manuais. E muitas vezes encontra-se bugs que nem é daquela feature. Então esse, para mim, é um dos piores. Bom, então nós trouxemos aqui para vocês alguns dos benefícios da automação dos testes. Não são todos, né? Existem vários benefícios, como também tem o lado ruim de você automatizar. Mas aqui a gente trouxe o que a gente considera principal, né? Permitir maior cobertura de testes, que é o primeiro caso ali. Porque o que acontece? Quando a gente vai testando, vai criando uma suíte de testes automatizados, essa suíte nossa ela só tende a crescer. Então você vai aumentando a cobertura dos seus testes conforme você vai aumentando a quantidade de testes que você cria na sua suíte. Essa suíte ela nunca tende a diminuir, ela sempre vai tender a se manter no mesmo tamanho ou aumentar conforme você vai conhecendo mais o sistema, você vai entendendo os comportamentos do sistema, bugs que vão acontecendo e você vê que aquilo não pode acontecer de novo. Você vai e acrescenta um cenário novo dentro da sua suíte de testes, então você vai criando uma massa de testes muito grande. E com isso, você vai aumentando cada vez mais a cobertura dos seus testes. Previne a regressão, né? Porque no caso eles te ajudam a você fazer uma regressão de uma forma mais fácil.
Se você não tem teste automatizado e você quer lançar um deploy em produção naquele momento, e você precisa validar um caminho crítico, alguma coisa nesse sentido, um caminho de maior importância para o seu negócio, você vai ter que pegar uma equipe de testadores ali manuais e todo mundo vai ter que expender horas ali para poder testar o caminho crítico, o fluxo perfeito, pelo menos, daquelas funcionalidades, para você poder estar liberando o seu deploy. Enquanto, se você tem uma camada de testes automatizados, essa regressão é muito mais simples de se acontecer. Você consegue fazer simplesmente rodando lá o seu código. A hora que o deploy estiver subindo, ele vai executar o teste automaticamente, então você não tem dor nisso, entendeu? O incentivo à refatoração. Juntamente com esse caso da regressão, a gente tem um incentivo à refatoração, porque se a gente tem um código testado, e isso garantido já que a gente vai subir o nosso deploy e o código vai ser testado automaticamente, a gente tem uma garantia para refatorar o nosso código. Já que o código, quando ele é escrito, ele está testado aquele trecho. Se você alterar, por mais que você está melhorando o código, aquele código já não está mais testado da forma como ele foi anteriormente. Então não tem como você garantir que aquele código alterado tenha o mesmo comportamento do novo código. Então, com o teste de regressão, com o teste automatizado, a gente consegue refatorar sem ter essa dor também. Porque você alterou o código ali, fez o deploy, a hora que estiver rodando, você vai saber se quebrou alguma coisa, já vai saber que tem algo a consertar, porque o teste não deveria quebrar. Evita longas sessões de debug. Isso aqui ajuda a gente no seguinte quesito. Quando você tem uma parte automatizada, você consegue saber já onde agir. Você não precisa debugar passo a passo todos os caminhos da feature para saber onde é que está quebrando. Você sabe que se um teste específico falhou, o problema está naquele ponto, ou ele inicia naquele ponto. Então, com isso, você já sabe onde agir e você não vai precisar debugar toda aquela funcionalidade para chegar no ponto que o problema ocorreu. Então, você já sabe, você já tem um start, você sabe de onde partir. O rápido feedback, que é um dos pontos mais importantes aqui nesse caso, que é como eu falei, quando a gente está subindo a aplicação, você já sabe ali momentaneamente, no mesmo instante, que alguma coisa quebrou, e isso já te dá um feedback imediato, sem você ter que mandar, por exemplo, para um testador, e o testador fazer validações e depois te devolver e você corrige. Então você previne até que os erros vão parar dentro do seu repositório de códigos. Entendeu? Antes de você colocar lá, você já está testando ali e verificando que tem problema. Então você sana esses problemas para depois mandar o seu código. E serve como documentação, que é outro ponto muito importante. Porque um teste bem feito e uma massa de dados relativamente grande de teste, de algumas funcionalidades do sistema, ela vai permitir você a ter uma documentação do sistema atualizada. Já que documentação, como diz o ditado, meu papel aceita tudo, então se você escrever no Word, lá no Excel, seja lá a ferramenta que você usa para escrever seus requisitos, muitas das vezes a gente escreve os requisitos do software e a gente não atualiza aquilo nunca mais. Mesmo que surjam novas funcionalidades para aquilo, a gente acaba não atualizando. Então uma pessoa nova que entra na empresa, às vezes precisa ver aquela funcionalidade, aprender um pouco do sistema. A forma mais fácil dela saber disso é usando, por exemplo, o teste automatizado. Porque o teste automatizado, se ele não estiver atualizado, ele vai quebrar. Então a gente é forçado a atualizar ele para refletir a regra atual daquela funcionalidade. Teve um ponto interessante aí, evita longas sessões de debug. A Vanessa adorava debug. Quando a gente trabalhou junto no portal, a única coisa que a gente fazia era o debug, né? E quase também não tinha, quer dizer, não tinha teste lá. Dois itens que são importantes daí, que eu falo, é o seguinte, rápido feedback. Então, realmente, você está ali naquele momento, você fez os testes automatizados, você já sabe, já quase que instantaneamente, você tem um feedback se está com problema ou não aquela feature que você está lançando, e também as outras features que já foram lançadas, né? Esse serve como documentação. Eu não sei se aqui já leu alguma coisa sobre o Uncle Bob. Ele fala que documentação
mente o código jamais. Por quê? Porque às vezes você vai lá e documenta aquele código e aquele código fazia A. Aí quando você vai ver, o código já está fazendo A, B e C e a documentação ainda está A. Ninguém lembrou de atualizar, né? Esse tempo atrás teve um colega que até perguntou num projeto que a gente está fazendo, falou, pô cara, não tem documentação os métodos? Eu falei, então né cara, podia então escrever um código melhor para não ter documentação. Já pensou nisso? Né? Aí ele ficou meio sem graça, mas é porque a pessoa já está tão viciada em documentação, que dá aqueles 3 pauzinhos lá no Visual Studio e já abre a documentação, né? Que tipo, acha lindo aquilo lá, tá ligado? Mas aí eu expliquei que aquilo já é da década de 90 e eu acho que ele está mais envergonhado agora de falar. Bom, tudo isso que a gente falou é igual ao quê? É igual a um carinha feliz. Quando eu falei da documentação, não fica com vergonha não, tá? Vocês estão rindo aí, estou vendo. Fica tranquilo, tá? Não tem preconceito. Tudo isso é igual ao quê? Um carinha feliz. Quando eu falo carinha feliz, pega aquele cara ali e coloca o dono do sistema, pega o CEO da empresa, pega o GP. O Stuart ele até fala uma coisa que eu aprendi com ele, que é o seguinte: desenvolvedor não é somente dev, e sim os testers, os analistas, o GP, os desenvolvedores. Todas essas pessoas estão desenvolvendo software, então todo mundo é desenvolvedor. Então ali você coloca a cara do tester, a cara do dev, de todo mundo, de toda a equipe, entendeu? Porque você lança de maneira mais rápida o sistema, as features, né? Eu já tive sistema que a gente demorou uma noite para colocar em produção, aí não deu certo, a gente foi a segunda noite para tentar colocar em produção, não deu certo, a gente só deu certo na terceira noite para colocar em produção. Então você vê o parto que é, o estresse que é, e aí vem alguém e fala assim, fica tranquilo, que hoje eu pago a pizza. Eu já ouvi um monte de vezes já, por isso que eu acho que eu estou com essa barriguinha. Mas beleza. Bom, então agora a gente vai falar mais especificamente da parte que a gente veio falar aqui, que é o teste end-to-end. Dentro dos testes a gente tem alguns tipos, né? Tem os testes de integração, tem os testes de unidade, os testes unitários e os testes de interface, que hoje em dia são conhecidos como teste end-to-end. Esse teste ele tem como objetivo exatamente replicar o comportamento que o usuário tem na tela. Então, por isso o nome da nossa palestra hoje é Automatizando o Comportamento do Usuário. Porque através desse teste a gente vai conseguir fazer com que o teste rode como se fosse um usuário usando a aplicação, um testador testando a aplicação. Então, como a gente pode observar aqui na figura, se você ver o teste end-to-end, ele vai acabar pegando todas as camadas da sua aplicação, desde o banco de dados, o back-end. Se você tiver um framework de front como o Angular ou React, algo desse tipo, você vai acabar testando isso também. E você vai chegar ali no HTML e vai efetivamente testar a aplicação como um todo. Então você vai testar o que o usuário vai ver, né? Sem surpresas. No final você vai ter o resultado que o usuário vai ter. Com o teste end-to-end, a gente consegue simular exatamente o que o usuário faz. A gente consegue simular clique, a gente consegue simular a digitação dos campos, como se fossem imputados pelo teclado mesmo, não é um copy e cola lá dentro do campo, sabe? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre uma ferramenta que a gente está usando até agora lá na empresa, né, que é o Protractor. É uma ferramenta que os testes são escritos em JavaScript. Ela foi feita inicialmente para atender a demanda de aplicações que usam o Angular como framework, porém logo eles mudaram ela para atender também aplicações que não usam Angular, tá? Mas se vocês assim que quiserem entrar nesse mérito de ferramentas para fazer teste automatizado, a gente tem muitas ferramentas hoje no mercado. Essa é uma tendência agora. Então, conforme de 3 anos para cá, as coisas evoluíram muito nessa área. Tem muita gente querendo automatizar os testes e de interface, no caso. E então a gente tem, por exemplo, o Capybara, que é um outro framework bastante conhecido no mercado, para usar com, assim que você escreve em Rails. Você tem o Appium, por exemplo, para mobile.
Então a gente tem vários frameworks, tem um framework que chama Teste Café, que é um framework até que não é baseado no Selenium WebDriver, né, que é o Selenium é um pacote, na verdade, de ferramentas, é um pacote que foi criado especificamente para testar a interface do usuário. Então esse Teste Café é um framework também do pacote Node.js, só que ele não usa o Selenium WebDriver, ele usa outra forma de fazer os testes. Beleza. Acho que todo mundo aqui entendeu qual que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é passar o teste E2C, né? Muita gente ainda tem dúvida nesse caminho, o que é teste de unidade, o que é teste de integração. A gente hoje está falando sobre o teste E2C. Mas uma dúvida que vem sempre é o seguinte: vamos automatizar tudo 100%? Essa é a dúvida que vem, tá ligado? Às vezes não querendo falar mal, mas às vezes o GP vai no TDC da vida, vai num evento aí, escuta sobre teste, ele volta e fala: essa porra tem que estar 100% agora, beleza? Vou mandar os testes embora. Não é bem assim, tá ligado? É uma utopia falar que você vai testar 100% do seu sistema. É utopia, porque se eu estiver testando 100% do meu sistema, eu vou estar testando inclusive a ferramenta que eu uso para desenvolver. Parou para pensar já? Às vezes você desenvolve em Node, eu desenvolvo em .NET Core, eu vou estar testando os próprios métodos do .NET Core. Olha que loucura. Isso daí não é viável. Quem tem que testar isso aí é a Microsoft. No caso do Node, é a comunidade do Node, entendeu? E por aí vai. Então, é utopia falar que você vai testar tudo. Beleza? Bom, agora é você. Então, continuando sobre essa questão de não automatizar tudo, aqui a gente trouxe basicamente a pirâmide de testes, né, que é conhecida por muita gente, que a gente tem na base da pirâmide os testes unitários, logo acima o teste de integração e mais acima a automação, certo? Lá em cima nós temos a bolinha onde representa o teste manual exploratório, que vão continuar existindo no sistema, porque para a gente poder automatizar alguma coisa a gente tem que conhecer o comportamento daquilo que a gente quer automatizar, principalmente falando em teste de automação de interface. E do lado esquerdo ali a gente tem o antipadrão, né? Seria a menor quantidade de testes unitários, uma quantidade mediana de testes de integração e uma camada muito grande de teste de interface, certo? E isso é o antipadrão, porque conforme a gente vê na seta ali, quanto maior você sobe a escala aqui da direita, né, você sobe essa pirâmide, mais caro fica para você automatizar e mais custoso fica também. Então a própria Google, ela traz para a gente o padrão dela, né, ela estipulou um padrão para eles que é 70-20-10, ou seja, testar 70% unitário, 20% de integração e 10% da interface. Porque você vai testar os 10% o que mais é relevante para você, entendeu? E o teste exploratório, o teste manual continua lá, e você vê que ele está no topo da pirâmide. Ele é o mais caro, entendeu? E o mais lento. Bom, nós como desenvolvedores de software, a gente tem dois gráficos aqui, igual o Estúdio falou. Esse gráfico aqui é o errado, porém muito atual em muitas empresas, e o outro gráfico é o gráfico desejado. Então, alguém aqui ainda não desenvolve testes de unidades no seu sistema? Pode levantar a mão, não fiquem com vergonha não. Não fiquem com vergonha, tá? Eu vim aqui para libertar vocês hoje. É o seguinte, o mínimo que você como dev deve fazer é testes de unidades. O mínimo, tá bom? É o mínimo que você deve fazer. Por quê? Porque é o mais barato, é o mais rápido, tá? Você tem uma suíte lá de 3.000 testes que demora 5 segundos, 6 segundos. Não pode demorar, teste de unidade não pode demorar. Mas, como desenvolvedor de software, eu sei que tem sistema que não dá para fazer a porra do teste de unidade. Tô mentindo? Quantos sistemas? Eu já trabalhei em vários sistemas que eram sistemas velhos já. Tô falando velho mesmo. E, cara, às vezes não tinha. Por mais que você tente colocar princípio sólido, mas muita coisa que foi feita para trás ficou ruim. Entendeu? Então, para novas features você consegue fazer teste de unidade. Para manutenção talvez você não vai conseguir.
E aí é que o teste E2E vai te ajudar, porque como ele é um teste de interface e ele vai testar, implicitamente ele vai testar todos os pontos, ele te ajuda a ter essa visão e pelo menos te ajuda em teste de regressões. Então às vezes você vai fazer uma refatoração, porque você tem um sistema legal, você quer deixar o seu código mais legível, o teste E2E ele vai te ajudar, ele vai dizer se está falhando ou não isso daí, ok? Mas como dev, o mínimo que a gente tem que procurar aprender é fazer teste de unidade, sempre, é muito barato esse tipo de teste. Bom, beleza, eu entendi que é teste de unidade, entendi que é teste E2E, aí eu também disse que não devemos testar 100%, porque senão a gente vai acabar testando outros tipos de coisa. Mas aí, eu estou com o meu sistema legado, né, que é o cenário de algumas empresas, tá? Hoje, graças a Deus, não é o meu cenário, a gente está com um sistema desenvolvendo do zero, graças a Deus, tá? Mas assim, por onde que eu começo? Então, eu vou colocar no pior caso, é um sistema legado. Vamos fazer uma analogia a um e-commerce, tá? O e-commerce, ele tem vários módulos. Que módulos que ele tem? Ele tem a vitrine, né? Ele tem o saque, a vitrine mostra o produto, o saque tem uma atendente legal que é descolada, fala bem com o consumidor, e ele tem um módulo de pagamento. A pergunta que eu faço é: adianta você ter um site legal, uma atendente descolada que fala bem, sendo que na hora de você comprar o produto dá pau no pagamento? Adianta? Qual que é a parte mais crítica de um e-commerce? Módulo de pagamento. Então, ou seja, se for para começar, vamos começar aonde te dá o maior retorno de investimento. Vamos começar pelo módulo de pagamento. Por quê? Porque se eu deixar o módulo, vamos dizer que eu faço um deploy, agora eu, sei lá, vou colocar PayPal no meu sistema e aí acabei estragando os outros módulos de pagamento. Ou seja, lancei a feature hoje, fiquei o dia inteiro parado, amanhã vou ficar o dia inteiro parado por causa que deu problema na feature, minha empresa deixou de ganhar R$5.000. Isso é perigoso. Então, ou seja, vamos começar aonde é a parte mais crítica do nosso software, ou seja, o ROI. Um dos pontos muito importantes assim, que a gente tem do retorno de investimento é que, se você, usando a analogia que o Henrique usou, se a gente tem um sistema de e-commerce, né, e geralmente em alguns sistemas a gente tem muitas integrações, né, nós fazemos muitas integrações com outros sistemas. Isso é muito difícil você testar manualmente, né, isso dá muito trabalho. Então, até o teste automatizado, né, o teste de interface automatizado, ele vai te ajudar muito nesse ponto, que é testar, fazer regressões contínuas em cima de pontos-chave que o seu sistema tem, usando aplicações de terceiros, né, onde você vai fazer essas integrações, e com isso você consegue garantir constantemente que aquela integração sua não está falha. Entendeu? Então, um dos pontos muito legais do teste end-to-end é justamente esse. É você conseguir usar para testar a integração de uma forma mais simples e de uma forma bem mais rápida. Bom, beleza. Eu entendi por onde eu devo começar, mas agora eu tenho que saber como começar, tá? Então aí vem uma palavrinha mágica, que são os critérios de aceitação. Por que eu estou falando isso? Vamos fazer analogia lá com o Onix, tá? A Chevrolet, quando foi fazer os testes, o que ela fez? Tem airbag? Tem. Tem freio ABS? Tem. Então, passou no teste, né? Agora, pensa, né, no caso do Up. Eu não tenho Up, tá? Então, a gente não está fazendo propaganda nenhuma mesmo, é de verdade isso, tá? Mas, pelo carro ter tirado uma nota 5, né, do crash test, qual deve ter sido o teste de aceitação? Vou dar um exemplo. A 50 km por hora, em uma batida frontal, com cinto de segurança, todos os passageiros não devem se machucar. Isso é um critério de aceitação. Ou seja, eu tenho que me lascar para fazer com que esse critério de aceitação seja passado. Obviamente que se o carro estiver a 150 km por hora, cara, não tem critério, não tem carro que vai salvar a sua vida.
Mas o critério de aceitação foi muito bem definido, 50 km por hora numa batida de frente. Então não adianta você fazer só testes e mais testes se seus critérios de aceite não estão bem definidos. Todos os seus testes têm que ter um critério de aceite, tá? Tem que estar bem definido para que você entenda aonde você quer chegar com esse produto, beleza? Voltando um pouco, né, sobre essa questão do carro até, a gente pode ver na prática como é a questão da integração. Muito possivelmente, quando eles fizeram o modelo do carro, eles testaram a parte de acionamento do ABS, a parte de acionamento do airbag, o cinto de segurança, e isso funcionava sozinho. Cada coisa fazia o que deveria fazer unitariamente. Porém, quando você juntou tudo isso dentro do carro e colocou ele para rodar, você viu que com um teste básico de segurança, ele não apresentava nenhuma segurança, porque um conjunto falhava. Então isso é uma analogia bem legal que a gente pode trazer para os nossos exemplos do desenvolvimento, onde o teste de integração end-to-end, o teste end-to-end, ele vai fazer com que você consiga percorrer todas as camadas do seu desenvolvimento, né, do seu sistema, e com isso você vai garantir que tudo aquilo que você desenvolveu separadamente funciona bem em conjunto. Agora a gente vai mostrar um pouco para vocês, né, do código de Protractor mesmo, a gente vai mostrar um pouco do que a gente fez aqui, e o Henrique vai sentar ali e começar a mostrar. Mostra aí pra gente. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que a gente está usando o Protractor, tá? E deixa eu levantar um pouquinho antes de começar a rodar. O Protractor, ele foi desenvolvido em 2014, se eu não me engano. Ele foi desenvolvido inicialmente somente para o AngularJS, tá? Pelo menos todo mundo que ouve sobre o Protractor, ele é só para o Angular. Aí veio o Angular 2, hoje o Angular 4, já saiu o 5, e aí as pessoas falam, mas ele é só para o Angular. Não, aqui está um exemplo, aqui é um sistema em .NET Core, tá? Eu não sei se todo mundo sabe sobre o .NET Core, mas o .NET Core é a nova plataforma de desenvolvimento da Microsoft, tá? Ela é muito diferente da plataforma antiga, ela é multiplataforma, muito mais rápido, entendeu? Então, por isso que eu resolvi mostrar no .NET Core para ver que é possível sim, ok? Mostra pra gente o sistema primeiro. Bom, o sistema ele é bem básico, né? Por incrível que pareça, esse sistema está sendo usado por um amigo meu que é médico e ele queria que cadastrasse os alunos e as matrículas. Aí eu fiz sistema bem feio mesmo, tá? Mas é porque ele estava precisando meio de urgência mesmo e ele não queria fazer no Excel. Ele é bem descolado, assim, ele não gosta ele quer automatizar um monte de coisa. E aí eu falei, cara, eu preciso mostrar lá na palestra, então eu vou mostrar nesse sistema mesmo, tá? Bem básico aqui, quase não tem nada, tem curso, matrícula, tem alunos, tá? Mas se vocês forem ver aqui, eu estou aqui na tela de alunos e, bom, para falar a verdade, eu estou na tela de curso. Isso, agora sim, estou na tela de aluno. E nessa tela de aluno eu tenho a listagem dos alunos e aqui eu tenho um cadastro básico dos alunos. Todo mundo está conseguindo enxergar aí? Tá de boa, né? Beleza, então aqui eu tenho campos obrigatórios e por aí vai, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender aqui é que eu preciso, para eu instalar o Protractor, aqui está o site do Protractor, tá? protectortest.org. A primeira coisa que eu preciso instalar é o Protractor, tá? E eu instalo ele através do NPM. Eu não sei se alguém tem dúvida aqui, mas o NPM é o gerenciador de pacote do Node. Então, quando você instala o Node.js,
ele já instala o NPM, tá? Bom, a segunda coisa é que você precisa instalar o WebDriver. E o WebDriver é do Selenium, né? O Protector, como o Stuart já tinha falado, ele usa o Selenium por baixo dos panos, só que ele usa via JavaScript, tá bom? Então, eu particularmente gosto mais de usar JavaScript, tá? Então, o que eu fiz aqui? Bom, depois que você instalou, tá? Fez tudo que você tinha que fazer aqui, tá? Então, tranquilo, eu fui lá e iniciei o meu WebDriver Manager. Então, eu dei um start aqui, se vocês forem ver. Aqui eu estou abrindo vários consoles diferentes aqui, que é para mostrar passo a passo para vocês, mas tem como fazer isso num comando só, tá bom? No projeto que a gente está usando, a gente usa até num comando só isso daí, então ele já levanta tudo que tem que levantar, porque queira ou não, você tem que levantar o Selenium, que é esse WebDriver, você tem que levantar a sua aplicação, que queira ou não, para você testar a sua aplicação, seja ela em Node, Java, o que for, ela tem que estar levantada também. E o terceiro comando é o próprio Protector para vir e testar tudo, tá? Então, eu startei aqui o WebDriver. Note que ele está testando aqui na porta 4444. Outra coisa que eu fiz aqui é o meu... Tá para ver? Opa, acabei me perdendo aqui. Aqui. Aí, todo mundo tá vendo aqui, certinho? Essa daqui é a porta da minha aplicação. Como eu estou usando o .NET Core, tá? Então eu dei um .NET Run, já deixei aqui no jeito já. E aí eu já deixei startado aqui, tá? Beleza. Bom, a terceira coisa que você vai precisar fazer é o próprio Protector. E aí, nesse caso aqui, eu vou dar um Protector Conf, tá? O que o Protector Conf é? O Protector é o próprio comando, tá? Então, para testar é o Protector. E o Conf, na minha solução, eu tenho um arquivo chamado Conf, que é a configuração do Protector. Então aqui ele usa o Selenium, tá? Aqui ele está dizendo que ele usa o Selenium. Então aquela porta 4444 que vocês viram lá, talvez estava pequenininha, mas ele está usando desse cara, porque o Protector manda os comandos para o Selenium e o Selenium é que faz as coisas por baixo do pano. Aqui eu estou usando o framework de teste que é o Jasmine, né? Que ele usa o BDD, comportamento, tá? Aqui você pode usar outro framework de teste se você quiser, não tem problema, tá? Outra coisa também é que essa aplicação que ele vai testar, que é a minha aplicação em .NET Core, ok? Aqui são outras coisas que não é interessante, mas é só para falar que tudo que tiver dentro da pasta E2E, que termine com spec.js, é o que ele vai chamar para testar. Então, se vocês forem ver aqui, eu tenho uma pasta chamada -e2e, e aí eu tenho dois arquivos spec aqui. Esses arquivos specs que são os arquivos de teste, é através deles que eu estou testando. Bom, não vou me alongar muito, vou deixar o Stuart explicar, porque é o Stuart que manja, né? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, opa, já me perdi aqui já. Cadê aqui? Tá, deixa eu minimizar aqui, eu vou pedir para rodar, tá? E em nome de Jesus vai rodar. Oremos. A gente pode ver ali, ó, dá um zoom aí pra gente, Henrique. Aqui a gente tem, ó, 3 specs e nenhuma falha. Então, isso quer dizer que todos os testes que a gente executou ali, né, os 3 grandiosos testes que a gente executou, rodaram. Bom, vou explicar um pouco sobre a nossa classe aqui, que é a classe de aluno, né, que foi a classe que a gente estava testando agora, a nossa funcionalidade de teste. Lá em cima, o Protractor ele usa o describe como a funcionalidade a ser testada. Então a gente consegue colocar o nome da nossa funcionalidade, ali a gente colocou aluno, né? Se você fosse testar o usuário, seria usuário e assim por diante. E como é JavaScript, tudo é uma function, né?
Então a gente passa para o argumento, o primeiro que é a string, que é o nome da nossa funcionalidade, e depois a function contendo o conteúdo de todos os testes que vão ocorrer aí dentro. Ali nós temos duas constantes que vão ajudar a gente a executar os testes depois, né, já definindo ali uma data nova e depois ali um protractor teste, que vai ser o nome do usuário, sempre randômico, porque ele sempre vai concatenar o nome que a gente colocou com uma hora que a gente está pegando do sistema ali em tempo de execução. E aí a gente vem para os its, né? Aqui, cada um desses nossos its é um teste. Então a gente coloca o primeiro it ali, deve acessar o cadastro do aluno. Esse é o primeiro teste que a gente está executando. Então aí entra aquela parte de escrever código, né? Escrever ali dentro um teste que faça sentido. A pessoa tem que ler e conseguir saber o que aquele teste vai fazer lendo ali. Depois, como no cadastro, como no exemplo do Describe, a gente tem o function com realmente o que vai acontecer dentro do teste. O browser.get ele vai usar para navegar até a página. Então ele vai pegar aquela URL base que a gente tem lá no conf.js e vai adicionar aquela URL à palavra aluno. Então ele vai navegar até o aluno com ela. E o expect é justamente para fazer essa validação, é justamente para verificar se o que a gente quer testar está funcionando. Então nesse caso, como a gente foi para a tela de aluno lá, o nosso expect ele vai pegar o browser.getTitle, que é o título da página, e vai comparar com aquela string que a gente colocou manualmente. Se você for ver, o Henrique vai mostrar lá pra gente, ó, é aquela string que a gente colocou lá. Isso quer dizer que se chegar nesse ponto e for igual, né, retornar um true ali dentro, a gente vai ter um teste que passou, né? Isso vai prevenir, por exemplo, se a gente fosse entrar numa URL, numa página que de repente não existisse, ele dá um 404, alguma coisa parecida, não ia ter o título lá, ou até mesmo o título tivesse diferente do que ele está previsto para ser, a gente ia ter um problema ali no nosso teste. O nosso segundo teste é o nosso teste mais complexo, vamos dizer assim, apesar de ser um teste simples, aqui no caso só para dar um exemplo, né? É que deve cadastrar um novo aluno. Então é uma funcionalidade inteira que a gente vai fazer. Então a gente tem ali o browser.getAluno, que novamente ele vai navegar até o novo, né, para a gente cadastrar um aluno novo. Poderíamos ter usado ali, inclusive, o comportamento de clicar no botão novo para ir até a página, mas a gente preferiu usar assim porque o comportamento do botão, nesse momento, não era interessante. Então, a gente tem os elements, que são os elementos da nossa página. Quando o Selenium starta e ele navega até uma página, ele consegue ler todos os elementos HTML que tem ali dentro, ele consegue ler o HTML. Então, cada elemento desse aqui a gente consegue pegar por uma propriedade, por algum localizador. E o Protractor disponibiliza alguns localizadores para a gente, nativos já do próprio Selenium, e uns outros que ele utiliza também, que são para o Angular, especificamente para aplicações que usam Angular. E eles são mais rápidos, inclusive. Então, por isso que quando você usa uma aplicação com Angular, o ideal é você fazer o seu sistema ter uma testabilidade, ele ser testável. Ou seja, você colocar lá propriedades dentro das tags HTML ali, que facilitam você encontrar esse elemento depois para poder ser testado. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que empregar. Quando você vai desenvolver o software, se você está pegando o software do zero para testar e fazer esse tipo de coisa, você já aproveitar e fazer um software bem testável. Então ali a gente tem um primeiro localizador que é o element by CSS e passando uma propriedade do HTML mesmo, que é o nome. Então se o Henrique vai inspecionar ali pra gente, você pode ver que o name ali da propriedade está preenchido como nome. Então ele vai fazer essa comparação e vai conseguir pegar o elemento na tela. O send-keys, ele serve justamente para imputar os dados no campo como se fosse digitado pelo teclado. Então ele vai preenchendo caractere a caractere, parece que você está realmente digitando. E dentro desse nosso teste, a gente está preenchendo todos os campos obrigatórios aqui. E o comportamento é basicamente o mesmo entre todos. O único que está diferente, por conta de uma questão da aplicação mesmo, ela só está validando a máscara da data se você clicar no campo primeiro. Então aí aqui a gente usa esse exemplo, né? A gente clica no campo com clique
lá dentro do próprio Protactor, do nosso teste, e depois imputa o dado dentro dele. Então aí a gente consegue ter o comportamento ideal, certo? Ele está bem aqui, ó. O telefone acontece a mesma coisa porque é um campo também que tem máscara. No final de tudo, a gente vai e clica no botão de sucesso, né, de enviar ali, no caso, que é o botão verdinho da página lá. Quando a gente clicar nesse botão lá no Protractor, ele vai fazer exatamente a mesma ação que clicar ali. Ele vai salvar o nosso usuário. Como aqui a gente não tem nenhum tipo de mensagem após o salvar, né, a gente não consegue validar direto pela mensagem. Em aplicações hoje em dia a gente usa mais esse tipo de coisa, um Tuster ali em cima, ou um alert que seja. Então a gente consegue ver pelo Tuster ou pelo alert se o usuário foi salvo, se a ação foi realizada, né? Então, mas nesse caso, como a gente não tem, a gente colocou uma constante aqui que está pegando o aluno cadastrado lá da grid, porque como ele salva, ele volta para a grid, né, ele volta para a tela de listagem, a gente pega o nome do usuário que a gente usou lá em cima para cadastrar, para pegar um TD dentro dele, né? Ele tem uns TDs aqui, a gente usa esse TD aqui com esse atributo que está aqui dentro, com o text, para pegar esse elemento e saber que o usuário foi salvo. Aqui embaixo a gente tem o browser.sleep e ali são 3.000 milissegundos, né? O Protractor, quando é contagem de tempo assim, ele usa o milissegundos. Então isso que a gente colocou justamente para vocês conseguirem ver um tempo a mais na apresentação, porque se a gente tirar isso aqui, o Protractor executa muito rápido, não dá nem para ver, dependendo da quantidade muito pequena de testes que você faz, você não consegue nem chegar. Então a gente colocou essa linha aqui para ele esperar um tempo, ele vai esperar 3 segundos aqui, e aí depois ele vai para o expect e faz a nossa validação. Então aqui a gente pega o aluno cadastrado, que é o nome do nosso aluno, que ele está aqui, ó, ele veio por aqui, e dá um is displayed. Isso quer dizer o quê? Que ele está visível lá na tela, que ela foi exibida no HTML. Então aí a gente pega e dá um to be truth. Se for verdade essa proposição que a gente coloca aqui, o expect vai falhar isso, o expect vai passar, isso quer dizer que o nosso teste foi realizado com sucesso. Ele falou bem sobre o Protactor ser rápido. O certo não é nem usar o sleep ali, tá? O certo é usar o browser.wait, que aí ele espera aquela chamada terminar, aquela chamada para o server, e aí ele toma a ação depois dessa chamada. A gente colocou o sleep ali para ficar mais fácil mesmo para a leitura. Bom, vocês viram que em termos de teste funcionou aqui, né? Agora, um ponto negativo seria a leitura desse código, né? Você como dev, você como tester, a leitura desse código é um pouco arde um pouco o olho, né? Imagina que vocês viram lá naquela telinha feia lá que eu uso o atributo name para achar os meus identificadores dos meus elementos dos inputs, né? E aí eu mando um send keys. Só que imagina o seguinte, você fez uma refatoração em termos de layout no seu sistema, e aí o seu sistema hoje não usa mais name, o seu sistema usa outra coisa. Ou seja, você vai ter que acabar refatorando toda a sua base de teste, porque saiu de name e foi para outra coisa, sei lá, às vezes um data, um elemento, alguma coisa assim, que a gente já está acostumado a usar bastante com JavaScript. Pensando nisso, o Protactor ele orienta até você usar page object, que seria objeto da página, tá? E agora eu tenho um código mais legível, né? Por que eu tenho esse código mais legível? Porque eu tenho um aluno PO aqui, que se você for ver aqui, eu tenho um base PO, que é uma classe, né? Que tem todos os comportamentos que são defusos no meu sistema, né? Que o Protactor vai utilizar. E se você for ver, eu tenho um send keys, que é o que? Eu chamo o name e um valor. Se eu tiver que refatorar mais tarde a minha aplicação em termos de layout e eu mudar, agora não é mais name, é outra coisa, eu só vou mudar uma coisa só. Eu vou mudar o page object. Você entendeu? Então aqui tem um focus, tem um find element by text, tem tudo. Ou seja,
numa classe, com todo respeito, bem vagabundinho em JavaScript, né? Bem, ó, não tem assim, quase nenhum detalhe, mas já facilitou. E aí quando eu vou lá para o meu aluno PO aqui, ó, que é esse cara aqui, quando eu vou para o aluno PO, ele está herdando do PageObject e ele tem só os comportamentos que são explícitos a essa tela. Aqui eu poderia ter deixado o submit lá no Base PO mesmo, mas como eu quis mostrar para vocês a importância de criar cada tela ter o seu PageObject, fica mais fácil para vocês entenderem. Mas se não, eu tinha usado só o PageObject mesmo e não tinha nem aluno PO ali, tá? E aí o que acontece? Quando você vem aqui, você vê um código mais legível, tá bom? Eu poderia ter feito inclusive essa parte que eu acabei esquecendo de fazer depois. Mas tudo bem, ou seja, agora eu tenho um aluno page, que eu tenho um ponto send keys, eu tenho um nome, e aí eu mando o nome. Eu tenho um CPF, eu mando CPF. Ou seja, tá bem abstrato daí, vocês quase não estão vendo nada em termos de código de elemento HTML. Bom, beleza. O que acontece? Aqui nessa tela, essa foi, eu juro para vocês que não é uma regra minha, foi uma regra que pediram aqui. Mas aqui tem o seguinte, aqui eu tenho uma assistente de palco, tá? Para quem não conhece é a Brenda. Brenda, se você quisesse dar licença para o meu pai agora, eu fico agradecido. Muito obrigado. Aqui eu tenho uma regra que pediram para eu fazer, que no começo eu fiquei até meio assim, mas depois eu acabei entendendo por quê. Mas é o seguinte, toda vez que eu tiver que cadastrar um aluno, e esse aluno já tiver sido, esse CPF já tiver sido cadastrado, tem que mostrar uma mensagem, entendeu? Então a pessoa que está utilizando esse código, ele falou, cara, eu quero toda vez que tiver um CPF, eu falei, mas não é melhor já trazer o cadastro desse cara? Não, eu só quero que avise. Se eu quiser cadastrar, eu cadastro, se não, eu não cadastro. Então beleza, então tá bom esse alerta? Tá ótimo. Então o que esse alerta faz? Esse alerta é via Ajax mesmo, manda aí um CPF, o cara, via JavaScript, eu vou lá no server, o server retorna, o CPF já existe. Se não, ele nem mostra aqui que o CPF já existe, tá? Senão ele, quer dizer, eu acho, né, que ele não vai mostrar, vamos ver aqui. Não vai mostrar. Então beleza, está funcionando essa tela, mas eu não automatizei isso. Tá? Eu não cheguei a automatizar. E aí o Stuart falou uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, cada teste que você faz, você acaba criando um documento, uma documentação, perdão, do seu teste. Então, deixa eu fazer aqui, vou tentar fazer, vamos ver aqui. Agora eu vou cantar. Bom, como o Stuart havia explicado, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É criar um it, porque eu vou testar uma funcionalidade nova, certo? Então eu deve avisar CPF já cadastrado. Se eu errar aqui, não sei o que. Tá, esse é o básico, tá? Mas quem for desenvolvedor, que for pegar esse teste, ele já vai aprender o quê? A primeira coisa que ele vai aprender aqui é que toda vez que eu tiver um CPF, já cadastrado, eu devo avisar. Então isso é uma documentação, como eu tinha falado. Então vou ser bem básico aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, tá? Eu poderia deixar num lugar só, mas eu vou copiar aqui. Tá? E aí eu vou colocar um CPF que eu já cadastrei, porque eu sei que esse CPF já está cadastrado já, tá? Claro que a gente também aqui tem que se preocupar com o dinamismo das coisas, mas aqui, como eu não estou preocupado, estou só querendo mostrar para vocês. Então... Bom, para essa regra funcionar, eu tenho que clicar fora, tá? Então esse comportamento via Ajax, para acontecer isso, eu tenho que clicar em algum lugar para ele sair do campo, tá? Então por isso que eu estou pedindo para clicar no data de nascimento. Aí eu vou ser malandro aqui, eu vou
deixar esses 3.000 milissegundos aqui. Tomara que funcione. E aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é o seguinte. Você, quando vai automatizar uma tela, você tem que estar muito bem apaixonado pelo HTML, porque senão você não vai conseguir automatizar teste end-to-end. Por que eu estou falando isso? Porque ó, eu peguei o comportamento, eu vou vir aqui, vou inspecionar, faltou o asquinho aqui, certo? Aqui é a mensagem, ou seja, ele vai tentar encontrar, eu vou colocar aqui, vou até trocar aqui, CPF cadastrado, e aí depois eu só vou dar um spec. O spec vai ser muito parecido com o outro, tá? Aqui a gente está demonstrando um tipo de exemplo só, mas no Protector ou no Selenium mesmo, existem vários tipos que você dá um spec para ver se valida ou não. Quando eu estou testando, uma coisa que é importante que vocês verem, que normalmente o JavaScript ele tem muito isso. Se eu colocar o F aqui, significa que ele vai testar somente essa parte. Para não ficar perdendo tempo, imagina que você tem lá 50 testes lá. Eu vou ter que esperar, né? Eu não vou esperar, então eu quero que rode somente esse. Então, se tudo der certo, vamos rodar agora. Muda lá o aluno cadastrado. Oi? O aluno cadastrado lá, bota CPF cadastrado lá no spec. Cadê o spec ali? Ah, tá, valeu. Boa. Parabéns. Copiei e não prestei atenção. Bom, vamos ver agora. Eu vou pedir para rodar aqui, então ele vai rodar somente esse teste, tá bom? Então... Não tem como usar o weight aí que você falou? Tem, cara, só não vou saber lembrar de cara. Mas tem sim. Tem como usar. Assim, a base tá limpa, acho que não pegou o aluno lá que já tava, Deixa eu ver aqui. sei lá. Aqui tem, cara. Tem, é o mesmo CPF? Ah, não, o CPF tem que ficar também para base, né? Tem que ficar. Pera aí. Não vai dar certo aqui, não. Se não formata, não faz. Aí, ó, agora vocês viram a importância porque tem que focar aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar novamente aqui, vamos ver se dá certo. Quem sabe faz a vida. Quem sabe faz ao vivo, Aí vai lá, faz igual o Bill Gates, tá ligado? Ó, pelo menos mostrou a mensagem. Ficou lá. Aí, passou. Passou? Do await, cara, é algo assim, tá? Seria browser.await, aí dentro daqui é que você vai fazer o seu spec. É algo mais ou menos assim, tá? De cabeça. Você vai fazer só a promessa A ali promessa. dentro, aí ele só vai passar a hora que a promessa for cumprida. E lembrando que tem o timeout também, né? Porque se ele ficar demorando, sei lá, mais de 10 segundos, ele estoura e aí falhou mesmo, deu erro. Mas aqui, não sei se ficou claro, o teste que eu fiz, eu quis mostrar um teste simples que eu ainda não tinha feito do CPF. Serve como documentação, serve para validar, porque essa funcionalidade aqui, óbvio, o exemplo aqui é bastante baixo. Mas imagine que essa funcionalidade é muito importante. Pensa no call center. O cara cadastra milhares de pessoas e o cara quer falar, quando a porra do CPF já está cadastrado, eu tenho que saber porque aí eu tenho que tomar outro rumo. Ou seja, essa funcionalidade acaba sendo importante. Você entendeu? Então é só um exemplo aqui de como o Protect funciona. Eu acho legal ele, é JavaScript, eu particularmente sou fã de JavaScript. É fácil, não é difícil, vocês viram, vocês mesmos falaram, faltou focos ali e tal, então é bem legal isso daqui. Bom, agora eu vou fazer um pouco do merchan aqui da nossa profissão de QA. Eu não sei se aqui tem muitos QAs aqui dentro, mas uma coisa que está acontecendo agora, né, já vem há algum tempo, o QA ele tem que se reinventar, né? O testador ele tem que se reinventar. Antigamente, quando falava em testador, todo mundo só sabia do cara que executava o teste manual e basicamente ninguém dava muita importância para isso. Aqui em Campo Grande mesmo, eram raras as empresas que investiam em profissionais para testar software. E a gente acha que hoje, por exemplo, depois dessa apresentação aqui que a gente mostrou, o Protector e tal, e outras ferramentas que fazem a automação do usuário, a gente pode pensar que o nosso lugar, né, o testador está acabando, mas na verdade não. A gente só está se reinventando, né? Hoje em dia,
muitas empresas querem contratar, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes centros de desenvolvimento, né, um dos lugares onde o desenvolvimento é mais forte do que aqui no nosso estado. As pessoas estão querendo cada vez mais que o testador ele seja um testador automatizador. Então ele vai escrever código, é um cara que ele vai sentar ali e vai programar mesmo, entendeu? Ele vai programar códigos para dentro da aplicação. Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês, é que essa parte do tester é uma parte muito legal, é uma área muito bacana de se trabalhar e que hoje está ganhando muito espaço cada vez mais no mercado. E agora só que agora a gente tem que tomar um novo rumo, a gente tem que começar a se atentar mais para a questão de automação, entendeu? Focar mais nisso, tentar aprender, correr atrás mesmo, porque isso é o que veio com tendência e veio para ficar, entendeu? Isso vai agregar muito valor para a gente também, porque o conhecimento, você ganha um conhecimento muito grande numa área de desenvolvimento que às vezes você não tem tanto conhecimento. Tem muito QA que às vezes fica com receio de começar a desenvolver alguma coisa, tem medo ou não gosta muito. Então, assim, para cada tipo de QA, vamos dizer, tem uma ferramenta que é boa para ele, uma ferramenta de mais alto nível, uma ferramenta mais baixo nível como o JavaScript, né? Tinha um cara que trabalhava comigo que falava que se alguém inventou uma coisa pior que o JavaScript guardou só para ele. Então, tipo, o cara considerava muito chato, né? Muito difícil, não gostava de JavaScript, não gostava de mexer com o JavaScript. Então, o Protractor não é muito indicado para esse cara, porque ele vai ter que começar a entender bastante JavaScript, ou pelo menos um pouco, para começar a fazer os testes dele ali. Eu penso assim, né? Até eu estava numa discussão com o Jonathan hoje sobre isso. Eu acho que o QA ele deve tentar focar numa coisa mais difícil para ele pegar o mais fácil e ficar tranquilo, entendeu? Mas vai de pessoa para pessoa. Tem gente que vai achar que de repente outro framework, outra ferramenta é mais tranquilo para ela, e vai também do tipo do projeto que você está. Como eu falei, no nosso projeto lá a gente está usando o Protractor porque ele é usando, entendeu? Mas se você tiver um projeto que de repente não tem um pré-definido isso e você pode definir, você pode partir para outro tipo de framework, para outra ferramenta que vai te ajudar a fazer a mesma coisa. O Protractor ele também tem outras ferramentas, né, plugins que se acoplam a ele para ele gerar relatórios web, por exemplo. Ele já gera um relatório em HTML mostrando o que falhou, o que passou, os nomes dos seus testes, o nome das suas classes, quantas foram executadas. É bem legal, assim, é bem completo, assim como outros frameworks que também fazem a mesma coisa. Então essa é a parte que eu queria deixar pra gente aí, para quem é QA, né, se reinventar e procurar automatizar. Galera, quando o Stuart está falando sobre QA, é uma coisa muito importante, porque esse tempo eu estava lendo até no Facebook, parece que não tem testers. No Facebook só tem automatizadores. Então, não sei quem esse tempo atrás estava falando, um diretor, sei lá, o Facebook, ele falou que todo desenvolvedor tem que ser responsável pela sua feature, né? E aqueles casos mais críticos, eles têm os automatizadores. O QA é isso, é o novo automatizador, tá? Então o QA ele tem que saber desenvolver. O Stuart, a gente está utilizando o Protractor, né? Aqui tem a Letícia também, que é outra dev que está na nossa equipe. E muitas vezes o Stuart cola em nós dois, porque ele é que nos ajuda a automatizar. Então a Letícia, esse tempo atrás, ela estava desenvolvendo umas 4 automatizações que o Stuart estava ensinando ela como automatizar. Então você vê esse perfil diferente, né? Não estou fazendo show-bola aqui, não quero que o Stuart saia do nosso projeto, né? Mas vale muito. Então é uma área que já não é tão nova. Talvez aqui em Campo Grande você falar esse tipo de coisa é algo ainda novo, mas não é tão nova para você ver que existe mercados lá fora já fazendo isso já. Beleza? Bom, o segundo exemplo, escolheram essa foto aí pra mim, e o do Stuart ficou bonitinho, ó. Mas tudo bem. O segundo é o seguinte, é um tema importante também, tá? O que acontece? Eu já trabalhei em empresas onde você tinha o dev de um lado, numa sala trancada, e o tester do outro, numa sala trancada. E para você entrar numa sala para outra, tinha até senha, tá ligado? Então, e aí tinha até eventos de futebol onde fazia dev versus test.
Então aquele teste que fez aqueles bugs de vagabundagem, né? Aí eu aproveitava e, né, naquele momento e tentava tirar a bola do cara, né? Batia na canela, o cara caía, machucava o joelho, mas acontece no futebol mesmo isso daí. Então você vê que às vezes tem rinhas, tem brigas, tá? E aonde a gente está trabalhando, a gente tem até um case legal que a gente está todo mundo junto. Então tá todo mundo se ajudando. Quando eu falei da Letícia, que o estúdio estava junto com a gente, é porque ele está realmente junto ali, integrado ali. Não tem essa divisão de, eu vou agora passar para o teste. Claro, cada um tem as suas responsabilidades, né? Cada um, quando o dev desenvolve a feature, ele passa para o tester, mas está todo mundo na mesma sala. Então se eu tiver que ouvir do Stuart, ele vai gritar no meu ouvido ali, ele não vai sair de uma sala e vai para outra, entendeu? E às vezes também quando o Stuart está meio querendo dar uma de engraçadinho, eu já olho para o Stuart, isso aqui não é bug, né, velho? Porra, vai se fuder, velho. Mas é mais ou menos assim, entendeu? Porque esse mundo hoje já está mudando. Eu estava no TDC agora em São Paulo e o CEO daqui do Brasil da IBM, ele falou uma coisa interessantíssima. Ele falou, cara, você tem que montar uma equipe que faça tudo, que é o que? Desenvolver o produto, testar o produto e mandar para deploy. Esse é o esquema das novas equipes. Esse é o esquema. Então não tem que ficar cada um numa sala, não, é cada um junto. Ele até falou que ele é dividido lá em vidas. Essa equipe tem que ser responsável pelo sistema A. Então, todo mundo que é responsável pelo sistema A está aqui. Não tem esse negócio de o DBA tá lá na outra sala, eu vou falar com o DBA, entendeu? Então, mudou muito, tá? É uma palestra super interessante, porque ele fala sobre agilidade e ele fala sobre esse novo conceito de equipe. Só para complementar aqui um pouco o que o Henrique trouxe pra gente, dessa parte, assim, como que o que eu acho que é muito importante pra gente, que quer automatizar e quer virar automatizador, é justamente pegar a vivência do dev, né? Você tem o dev por padrão, ele já tem mais conhecimento, ainda mais hoje em dia, com HTML, com CSS, essas coisas. Então você consegue usar o conhecimento deles para isso, para te ajudar, e você consegue ajudar eles também no quesito de mostrar o que pode dar um problema, alguma coisa parecida. Se eles forem automatizar alguma coisa, você consegue ajudar ele no comportamento do usuário, o comportamento da tela, né? Porque quando a gente vai automatizar ali, vai muito do comportamento da tela. Então você tem que estar muito bem antenado com relação a isso. Então a gente consegue se ajudar de uma forma muito legal e trabalhar para desenvolver um software em conjunto e no final ter um resultado só, entendeu? Não é o nome do dev que vai sair lá quando tiver bug, nem o nome do QA que vai sair lá quando tiver bug, entendeu? Se tiver bug, é todo mundo junto, e se o software não tiver bug, é todo mundo junto também. Então é todo mundo remando para o mesmo lugar para a gente garantir que no final o que a gente quer é o sistema funcionando. Todo mundo quer o sistema funcionando. Então um entendendo o outro, quando às vezes já aconteceu comigo com o tiozinho, às vezes a gente entra nos embates lá fervorosos sobre o que é bug e o que não é bug. Então, só que sempre a gente acaba chegando num consenso, entendeu? A gente se desentende, às vezes, sei lá, discute, mas sempre mantém a união, e o importante é você conseguir trazer disso uma coisa proveitosa. E não ficar separando dev, que às vezes fica aquela rixa, né, que existe. Então eu acho que é bacana a gente se juntar para o bem comum, que é fazer e desenvolver o software de qualidade. Galera, é isso. Espero realmente ter ajudado aí, se alguém está com alguma dúvida sobre testes end-to-end. Eu queria muito agradecer o Malheiros pela oportunidade. Queria agradecer o Stuart por ter aceitado, tá? Essa é a primeira palestra do Stuart, foi bem pra caralho, tá? Então, eu falei pra ele que essa mesma palestra que eu vou submeter pro TDC. Aí ele já ficou puto comigo de novo, tá ligado? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver perguntas aí. Pergunta? Eu tenho Se ninguém quer perguntar, eu acho que é porque ninguém entendeu. Eu tenho uma pergunta. Mas é só pro Stuart, esqueci de falar. Só ele deve responder. Ô, Stuart, eu queria saber o que o BDD ajuda na parte da automatização ou não ajuda? Então, sobre o BDD, né,
a gente pode dizer que é o seguinte, o BDD hoje, se você quiser usar o BDD, né, não obrigatoriamente você vai ter que usar ele para automatizar, né, isso vai de framework, para ferramenta a ferramenta. Existem umas que são mais fortemente baseadas no BDD. O Jasmine aqui, no caso do Protector, ele usa um comportamento parecido com o BDD, por isso que ele tem o expect ali e tal. E o BDD ele vai te ajudar no seguinte, ele vai te ajudar na reutilização do seu teste, entendeu? Para você criar uma base de teste muito grande, baseado no comportamento. Então, se você falar, vou clicar agora no botão salvar, esse botão salvar, ele vai ser padrão na aplicação. Então, você vai conseguir usar esse mesmo comportamento, você consegue reaproveitar esse comportamento que é clicar no botão salvar em várias partes do sistema. Então, por isso que quando você vai escrever o BDD daí focado em automação mesmo, né, para você usar ele fortemente dentro aqui do Protractor, o Protractor, assim como o Capybara, entre outros frameworks, ele tem a opção de você usar o Cucumber, né, que é a linguagem do BDD. Então você consegue trazer isso para dentro e usar como uma grande suíte de teste para reaproveitamento. E esse é o que vai te dar mais ganho. É você escrever o mesmo comportamento e esse comportamento ser repetido várias vezes na aplicação. Então, sempre que você repete aquele comportamento, clicar no botão salvar, ele vai executar o mesmo trecho de código, então você vai escrever uma vez só. É bem fortemente baseado nisso e ajuda também na parte do próprio testador saber quais são os critérios de aceite, como o próprio Henrique falou, daquela funcionalidade. Então, quando o testador está escrevendo o BDD, ele já está validando ali a regra de negócio do sistema, possíveis inconsistências que a gente tem escritas e a gente não, e o analista às vezes não viu, o analista de requisitos não viu. Então, como o tester, muito possivelmente ele vai ser o cara que mais conhece da regra de negócio do sistema, porque ele está sempre testando todas as funcionalidades, ele é um cara que ele vai conseguir encontrar inconsistências mais fáceis. Então, você vai usar o BDD para isso, para corrigir possíveis problemas até que já geraram na análise, e depois você reaproveita na automação para fazer esse processo de reaproveitamento. Isso aí é carta marcada, porque os dois trabalham com a gente. Não, eu vou fazer fora do combinado, Stuart. Baseado na sua experiência, Stuart, você falou que já são 10 anos aí de caminhada aí nessa área. Eu queria que você passasse uma visão que você tem das empresas que ficaram para trás nessa visão do QA, que de repente desprezaram essa área, né, que você mostrou tão importante para a gente hoje. Então eu queria que você trouxesse para a gente quais as suas impressões a respeito disso. Se você tem notícias do que está acontecendo com softwares nessas empresas, né, das empresas que você já ouviu falar, das empresas que você já trabalhou, e também o que você consegue observar no futuro próximo aí, para os QAs que começam a buscar esse conhecimento, o que é a carreira deles, que oportunidades eles podem esperar? Vamos lá. Bom, eu tive a experiência de trabalhar basicamente um projeto, assim, um grande projeto. Eu não vou nem citar aqui, que é para não dar uma má impressão, né? Mas nesse projeto a gente tinha um único tester, tá? E ele era, tipo, responsável, assim, ele era o gatekeeper da qualidade, sabe? Então, tipo, tudo que a gente produzia eram, sei lá, 5 analistas, 10 desenvolvedores, e tinha um tester para esses caras todos testar todas as funcionalidades. Não preciso nem dizer o que acontecia, né? Ele não conseguia testar tudo e acabava sobrando para análise testar as coisas, e muitas vezes o próprio analista do negócio, ele escreve funcionalidade ali, mas ele não está acostumado a testar. O cara que é analista de negócio de ofício mesmo, ele nunca fez outra coisa, ou só foi desenvolvedor e virou analista, ele não está acostumado com isso. Então, esse sistema ele tinha uma qualidade muito baixa. Ele não tinha ido para produção ainda, porque ele estava em fase de desenvolvimento inicial, assim, ele começou, né? Eu entrei lá quando ele tinha mais ou menos uns 5 meses de projeto, e era um projeto muito grande, parecido com o que a gente está hoje, sim, os caras querem lançar um negócio lá na frente. Então, com isso,
quando a gente ia pegar alguma funcionalidade para testar, muitas partes do sistema não funcionavam. Muita coisa não funcionava. A gente ia, às vezes, fazer um teste em uma funcionalidade que a gente especificou. Eu, como era analista de negócio nessa época, eu tinha especificado uma funcionalidade, eu ia usar uma funcionalidade de um outro, e eu não conseguia porque estava quebrado. Então aí você ia lá e falava para o cara, esse aqui está quebrado, aí tinha que esperar corrigir aqueles erros para eu poder testar a minha funcionalidade de forma satisfatória. Então você vê que você pode até não ter a figura do QA propriamente dito, do tester, né, dentro da sua empresa, mas você tem que ter uma equipe que garanta minimamente uma qualidade. Por mais que hoje os times sejam ágeis, né? Desculpa. Por mais que os times sejam ágeis hoje, a gente precisa ter pessoas focadas em desenvolvimento de qualidade dentro do software, entendeu? Porque o desenvolvedor, por padrão, ele não faz isso, até não é muito o programador, no caso. O programador, ele não é totalmente responsável por isso, entendeu? E o tester tem um papel fundamental em todo o negócio, porque o tester ele consegue trazer, como eu disse, a parte da análise, né? Ele é o cara que sabe um pouco de tudo. Então ele traz um pouco da análise, ele conhece a regra de negócio do sistema, ele consegue ajudar o analista quando ele tem problemas para definir uma regra, saber como que um comportamento foi desenvolvido, consegue encontrar incompatibilidades na regra do sistema como um todo. Então isso é bem legal do testador. E hoje, assim, para o futuro, eu vejo que o testador automatizador ele vai cada vez mais ganhar espaço, né? E, como eu disse, grandes centros já, se você for procurar vagas lá no LinkedIn sobre testadores hoje, 90% dessas vagas vão exigir algum tipo de automação. 90%. E são vagas bem remuneradas, certo? Para trabalhar fora daqui de Campo Grande. Aqui ainda o mercado não é tão forte para isso. Mas sim, são vagas bem remuneradas e trabalham exclusivamente com isso. Ou seja, as pessoas estão dando foco nisso e cada vez mais. Isso aí vai vir como um rolo compressor, entendeu? Vai chegar num ponto que todo cara que quiser ser tester, ele vai ter que automatizar e vai perder um pouco esse estigma de que testador deve frustrar. Mais alguém? Fechou? Bom, galera, valeu, obrigado. Como vai funcionar o sorteio do curso lá? Você sabe como vai funcionar? Você quer ir no dedinho? Hã? Você errou. Vamos aplaudir aqui, né? Bom, nós vamos ter então um sorteio, né? São 2 cursos. Temos a lista, né, de todos que já fizeram o check-in, estão marcados nessa lista. E alguém não marcou ainda na lista do evento? É a última chance. Fizemos aqui uma sequência já numérica de quantos que deu? 38. Nós vamos procurar aqui um super sorteador randômico. Tem aquele random. Number generator. Esse aí. Então nós temos aí pegar uma sequência de 1 a 38. Mostra aí, né? Tem que fazer o merchan do curso de ASP.NET Core para o game. Já contemplando a versão 2.0, né? Por incrível que pareça, é o primeiro, tá? É um dos mais vendidos, tá? Não quero fazer merchan, mas... Pô, caiu o preço, hein? Caiu. Boa. Promoção, hein, galera? Já tem 1.200 alunos, tem feedback aqui, cadê feedback? Fiquem tranquilos que não é a minha família dando feedback.
pessoas que eu não conheço. Tem um pouco de lado Y aí. Tem duas que ele não conhece. Bom, o curso, para quem não conhece, já tem quase 1.300 alunos. Os feedbacks são legais, tá? Então, tanto que tem a nota 4.4. Tem gente aqui que mudou até de vida, eu achei que eu era religião já, tá ligado? Mas não é, galera, é o seguinte, às vezes as pessoas até falam, pô, mas o cara tá querendo vender um curso. O curso de verdade é muito barato, então eu não tô ganhando quase nada com isso daqui. Mas o que eu quero é realmente ensinar as pessoas. Às vezes você quer mudar de plataforma, quer ir para uma plataforma nova do ASP.NET Core. É multiplataforma. Oi? Quer viajar no final do ano? Eu quero viajar no final do ano. Então, assim, o curso é barato mesmo, então fiquem tranquilos que eu não ganho nada, né? Não sou um Eduardo Pires que